Você já imaginou um campo onde cresce trigo dourado e bonito, mas também brota uma plantinha que parece igual, mas é venenosa? Já pensou como seria difícil descobrir quem é quem? Jesus contou essa história para mostrar como o bem e o mal crescem juntos, mas que no final, ele vai cuidar de tudo. Não perca essa história maravilhosa, com uma explicação que vai deixar seu coração batendo forte de alegria e esperança. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal Aventuras da Bíblia. E que tal se inscrever no nosso canal? Ao fazer isso, vocês se tornam membros oficiais da nossa turma mágica. Não queremos que vocês percam nenhuma aventura, então inscrevam-se para não perderem nenhum capítulo emocionante. Agora venha conosco se aventurar na história da parábola do joio e do trigo. Era um dia ensolarado e tranquilo. A brisa suave dançava entre as árvores e o cheiro da terra arada enchia o ar. Jesus caminhava com seus discípulos por uma estrada de terra, enquanto uma multidão animada os seguia. Homens, mulheres e crianças se juntavam para ouvir as palavras daquele homem que falava com amor, sabedoria e verdade. Jesus sabia que muitas pessoas ainda não entendiam como funcionava o reino de Deus. Para explicar, ele resolveu contar uma história, mas não era uma história qualquer. Era uma parábola. Uma história cheia de significado, que parecia simples, mas escondia um grande tesouro de ensinamentos. Com um sorriso calmo e voz mansa, Jesus começou. O reino dos céus é como um homem que plantou boa semente em seu campo. A multidão se calou. Os olhos estavam fixos em Jesus. Alguns se sentaram na grama, outros ficaram de pé, mas todos queriam ouvir cada palavra. Jesus continuou. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. As pessoas se entreolharam, curiosas. O que seria o joio? Era parecido com o trigo, mas não era bom. Era uma planta traiçoeira. Por fora, o joio até parecia trigo, mas por dentro, não produzia fruto algum. Era como uma ilusão, uma imitação que enganava os olhos distraídos. Jesus falou mais. Quando o trigo cresceu e começou a produzir espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo ficaram confusos. Eles correram até o patrão e disseram: Senhor, o senhor não plantou boa semente? Então por que tem joio crescendo junto com o trigo? Os ouvintes estavam envolvidos, como se vissem a cena diante de seus olhos. Era como assistir a uma história na beira da estrada, só que com o coração batendo mais forte. Jesus então imitou a resposta do dono do campo. Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E os servos perguntaram: o senhor quer que arranquemos o joio? Mas o dono respondeu: não. Porque, ao tirar o joio, vocês podem arrancar também o trigo. Deixem crescer juntos até o tempo da colheita. Então, eu direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para queimar, depois colham o trigo e guardem-no no meu celeiro. Ao terminar, Jesus olhou em volta. Muitos estavam com o senho franzido, tentando entender. Os discípulos também ficaram pensativos. A história era bonita, mas o que ela queria dizer? Depois de contar a história do campo com trigo e joio, Jesus e os discípulos seguiram caminhando até uma casa. A multidão ficou para trás, ainda murmurando entre si, tentando entender o que aquela história queria dizer. Era como um quebra-cabeça. Cada palavra de Jesus era uma peça que se encaixava, mas eles ainda não conseguiam ver a imagem completa. Quando finalmente estavam sozinhos com Jesus, os discípulos não aguentaram de curiosidade. Um deles, com os olhos arregalados e voz ansiosa, perguntou: Mestre, explica para a gente a parábola do joio no campo? A gente quer entender direitinho. Jesus sorriu. Ele sabia que os discípulos queriam aprender de verdade. Com paciência, ele começou a explicar. Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem, sou eu. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Os discípulos prestavam atenção com os olhos bem abertos, como quem escuta uma notícia muito importante.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que causa pecado e todos os que praticam o mal. Eles serão lançados na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus fez uma pausa. A voz dele não era de medo, mas de advertência. Como um pai que ama tantos filhos que avisa do perigo antes que seja tarde demais. Então ele concluiu com ternura. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus estava ensinando uma grande lição. O campo é o mundo onde todos nós vivemos. A boa semente são aqueles que escolhem seguir a Deus e fazer o bem. Mas o inimigo tenta confundir, colocar mentiras, enganos e pessoas mais que atrapalham o crescimento do bem. É como uma escola onde algumas crianças querem estudar, aprender e serem bondosas, mas há outras que zombam, desobedecem e atrapalham. Jesus não quer arrancar os maus antes da hora, porque pode machucar os bons por engano. Ele quer dar tempo para todos crescerem, até mesmo para os maus mudarem. Essa história nos ensina que Jesus conhece o coração de cada um. Ele sabe quem está plantando amor, paz, bondade, e quem está espalhando confusão, inveja e mentira. Mas ele é paciente. Mesmo que às vezes pareça injusto ver o mal crescendo, Jesus promete que no tempo certo, tudo será resolvido. Ele cuida de nós, como um jardineiro cuida das suas plantinhas com carinho. Aprendemos a confiar em Deus, a fazer o bem sempre e a lembrar que, no fim, os que são bons vão brilhar como o sol no céu. Com isso chegamos ao final de mais uma aventura da Bíblia. Aventureiros! Se vocês estão curtindo essa jornada mágica, não se esqueçam de dar aquele like mágico para espalharmos ainda mais as histórias da Bíblia. Cada curtida nos ajuda a criar mais histórias incríveis para vocês. Muito obrigada por assistir os nossos vídeos e até a próxima aventura.